A fé que roubou a atenção de Jesus. Amados irmãos, meus queridos amigos, ontem nós mergulhamos num trecho inspirador da palavra de Deus que está lá em Lucas 7, de 1 a 8. E esse texto nos apresenta o exemplo de uma fé marcante, uma fé que chamou a atenção de Jesus Cristo. E nesse relato nós encontramos um centurião romano que desejava que Jesus Cristo curasse o seu servo. E essa atitude desse centurião roubou a cena de Jesus Cristo naquele momento. Nós vamos explorar aqui lições preciosas que podemos aprender a partir dessa passagem e de que forma nós podemos aplicar nas nossas vidas no cotidiano. Então, os religiosos daquela época chegaram com a demanda do centurião, que o centurião tinha um jovem, um servo seu que estava doente, e o centurião pediu que os fariseus levassem Jesus até a casa dele para que ele pudesse curar o seu servo. Então aquela fé, aquela atitude daquele homem chamou a atenção de Jesus Cristo, que ficou impressionado. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé desse homem em toda a Israel. Então a fé desse homem, ela se revela e chamou a atenção de Jesus Cristo, pelo que nós vemos nesse texto, por três aspectos importantes. O centurião tinha uma grande fé. O primeiro aspecto que nos chama a atenção na vida do centurião era o seu amor extraordinário. Ele não apenas era um homem de autoridade, mas também era alguém que se portava profundamente com as pessoas que estavam ao seu redor. E seu amor se estende a Israel, se estende à casa de Deus e se estende ao povo de Deus. Mesmo ele sendo estrangeiro, ele construiu laços tão fortes com a comunidade judaica que os líderes religiosos testemunharam sobre o seu amor e foram, por delegação, até Jesus Cristo pedir a ajuda de Jesus. Essa atitude nos desafia a examinar os nossos próprios corações. Nós somos movidos pelo amor sincero por nossos próximos? Demonstramos esse amor por meio de ações concretas? O centurião nos lembra que o amor transpõe barreiras culturais e sociais e nos encoraja a amar como Jesus amou. Ele amou a casa de Deus, porque a casa de Deus recebia os mantimentos por conta das suas contribuições. Ele amou o povo de Israel, mesmo sendo um invasor, um opressor, mesmo assim ele amou o povo de Deus. E por outro lado, por fim, ele amou o seu servo. O servo que aparentemente uma pessoa que cuidava de 100, no mínimo 100 homens, quando um adoecesse, ele simplesmente poderia chamar outro. Mas ele chamou foi Jesus, para que Jesus restabelecesse a saúde do seu servo. Então esse tipo de amor chamou Jesus. Jesus disse: que fé é essa que esse homem tem? Eu nunca vi em toda Israel uma fé de tamanha grandeza. Um outro aspecto que nós vemos aqui é que o centurião era uma pessoa humilde. E isso chamou a atenção de Jesus. Um outro traço marcante foi a sua humildade. Apesar da sua posição elevada, ele não considerou digno de ter Jesus em sua casa. Através da atitude, ele reconheceu a grandeza e a santidade de Jesus. Ele sabia que a presença de Jesus era muito mais do que ele mereceria. E isso levou Jesus a tratá-lo com respeito, a sua modéstia. A humildade do centurião nos ensina sobre a postura adequada diante de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência, a busca por reconhecimento. No entanto, perante o Senhor nós devemos reconhecer a nossa dependência dele e chegarmos com humildade. E reconhecermos a sua majestade, o seu poder e sua graça. Aquele centurião disse: Senhor, eu não sou digno do que tu venha até a minha casa. Então basta apenas uma palavra que meu servo será curado.
E por fim nós temos aí que o centurião ele tinha uma grande fé, uma fé notável e edificante. Ele compreendeu a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E apenas uma palavra de Jesus na visão do centurião era suficiente para que seu servo que estava doente ficasse curado. Esta fé inabalável na palavra de Jesus surpreendeu o próprio Salvador. Ele disse: Senhor, basta uma palavra, porque eu tenho minha autoridade limitada, mas eu digo aos meus servos, vem, e ele vem. Eu digo aos meus subordinados, vai, e eles vai. Eu digo àqueles que estão sob a minha batuta, fazem, e ele faz. E tu, Senhor, não tem autoridade apenas sobre 100, 200, 300, tu tem autoridade sobre tudo, porque tu és o Senhor do universo. Todo o universo, Senhor, funciona a partir da tua palavra. Então tu, para criar o universo, tu não precisou vir, bastou apenas a tua palavra. Senhor, e agora a tua palavra, Senhor, manda para o meu servo que ele será curado. E Jesus Cristo disse: gente, que fé é essa? Que fé é essa? Eu nunca vi uma fé tão grande como a fé desse homem em Jerusalém. Então, que história, meus amados, que nos inspira a trilhar no caminho da humildade, do amor e de uma fé vibrante. Que possamos olhar para o centurião como um modelo de discipulado, à medida que buscamos seguir os passos de Jesus em nossa vida. Que possamos ser amorosos, humildes e ter uma fé vibrante na palavra de Deus em nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que essa fé inabalável possa nos alcançar todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.